Olá, querido, que bom que nós estamos juntos mais uma vez. E hoje eu queria tratar de um assunto que todos nós sabemos que tem sido alvo de uma desconstrução muito grande na nossa sociedade. Eu quero hoje falar um pouco sobre a família, essa instituição criada por Deus, tão preciosa, mas que infelizmente ao longo dos anos ela vem sendo solapada por valores que contrariam não só a palavra de Deus, mas também até o nosso bom senso. E eu queria para isso trazer um texto que tem uma imagem muito bonita, muito assim encantadora sobre a família. E esse texto está lá no Salmo de número 128. E eu queria ler esse salmo para você. Esse salmo diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa, ela será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse salmo, querido, está lá no nosso saltério e ele é um dos cânticos de romagem. São aqueles salmos que o povo de Israel cantava quando iam em peregrinação às festas em Jerusalém. E esse salmo você vê que ele tem uma imagem muito bonita da família. Ele fala do homem, ele fala do trabalho, ele fala da esposa, ele fala dos filhos, ele fala do bem comum na sociedade, ele fala do bem comum na nação. E mais do que isso, queridos, esse salmo traz para nós uma escala de prioridades. Eu creio que talvez seja isso que esteja também faltando nos nossos lares. Uma escala de prioridades. Uma escala através da qual eu foco a prioridade na minha família. Esse salmo nos mostra essa escala. Esse salmo nos alerta para a gente tentar cumprir essa escala de prioridades dentro da nossa família, a fim de que a nossa família seja um cantinho do céu. De forma nenhuma nós queremos viver no porão do inferno, mas nós queremos ter na nossa família um pedacinho do céu, um lar, um lugar de amor, de aconchego, de paz, de liberdade. E esse salmo, ele nos apresenta essa escala de prioridades que eu queria deixar para você nesse tempo. Primeiro, quando eu olho para esse salmo, ele começa da seguinte forma: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeiro, querido, nós temos que entender que Deus é mais importante do que o homem. Deus é mais importante do que o homem. Você pode ver aqui que esse homem é bem-aventurado porque ele teme ao Senhor. O temor do Senhor, diz o livro de Provérbios, é o princípio da sabedoria. O livro de Eclesiastes, depois que o escritor experimenta todos os prazeres dessa vida, ele termina dizendo o seguinte: olha, a suma de todas as coisas é: teme ao Senhor e ande nos teus caminhos. Querido, a nossa sociedade retirou Deus do centro e colocou, sabe quem? Você e eu. A nossa sociedade colocou o homem no centro. O homem se tornou a figura mais importante. E aí, querido, começa a derrocada na família e na sociedade. Deus precisa ser a pessoa mais importante. Cristo precisa ser o centro de todas as coisas. Cristo tem que ser aquele pelo qual todas as outras esferas da nossa vida giram em torno dele. Jesus Cristo precisa ser o sol, onde todos esses planetas orbitam e gravitam em torno desse centro. E a família não é diferente.
nessa escala de prioridades, querido, coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque Jesus como centro da sua vida. Coloque Jesus como o rei da sua casa. Coloque Jesus como Senhor do seu coração. Coloque Deus em primeiro lugar. Saiba que Ele é mais importante. O relacionamento com Ele é mais importante do que o relacionamento com as pessoas. Porque o relacionamento com as pessoas advém de um relacionamento correto com Deus. Ok? Então, em primeiro lugar, guarde isso. Cristo é mais importante que o homem. O apóstolo Paulo diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Mas em segundo lugar, querido, o texto diz algo interessante agora sobre o trabalho. Ele diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A primeira escala de prioridade: Cristo é mais importante do que o homem. Mas em segundo lugar, querido, as pessoas são mais importantes do que as coisas. O texto fala do trabalho. Trabalho, à luz da Bíblia, nunca foi uma maldição para o homem depois da queda. Pelo contrário, o trabalho dá dignidade ao homem, porque com o trabalho, com a sua vocação, o homem se torna o vice-regente de Deus nessa terra. O trabalho é algo que dignifica o homem e glorifica o Criador. Agora preste atenção numa coisa: você não pode ser escravo do trabalho. O texto diz que o trabalho deve servir as pessoas. O texto diz que do trabalho das tuas mãos comerás e feliz serás. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você trabalha por causa das pessoas. Você trabalha para trazer benefício para a sua família. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Às vezes, com o nosso trabalho, a gente fica querendo adquirir coisas, adquirir bens, adquirir imóveis, mais dinheiro, reconhecimento, status. Mas será que isso é ilícito? Não. Em suma, isso não é ilícito. Mas isso se torna um grave problema quando eu desprezo as pessoas e eu começo a valorizar essas coisas. Então, querido, guarde bem esse princípio. As pessoas são mais importantes do que as coisas. O fruto do seu trabalho é para servir a sua família. É para trazer bem-estar para a sua família, é para trazer dignidade para a sua família, é para trazer felicidade para você, para sua esposa e para os seus filhos. Mas infelizmente hoje o trabalho tem se tornado um peso, um fardo, um Deus em que muitos se agregam e de repente começam a idolatrá-lo, esquecendo do benefício que esse trabalho precisa trazer para a sua própria família. Portanto, querido, guarde essa segunda prioridade. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Quando a gente olha para o texto também, veja que há essa escala muito bem feita. Ele fala do relacionamento com Deus em primeiro lugar. Ele fala do benefício e do bem-estar que o trabalho tem que trazer para as pessoas da sua família, e agora ele introduz a esposa. Olha o que o texto diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Veja, querido, que aí está a terceira escala da prioridade. O cônjuge, ele é mais importante do que os filhos. Veja que a esposa vem antes dos filhos. Veja, querido, que há uma escala de prioridades. Veja que o texto está mostrando que o cônjuge é mais importante do que os filhos. Aliás, quando Deus criou a mulher para o homem, lá em Gênesis, ele diz o seguinte: você agora se une à sua mulher e vocês dois serão uma só carne. Ele não disse isso a respeito dos seus filhos.
Ele disse isso a respeito de você e da sua esposa. Há um mistério nessa intimidade, há um mistério nessa comunhão, há um mistério nessa unidade que Deus não delegou a ninguém da família, a não ser a você e ao seu cônjuge. E veja, querido, que o salmista coloca as coisas nos seus devidos lugares. Tua esposa no interior da tua casa é como a videira frutífera. O cônjuge, meu amado, ele tem que ser mais importante do que os filhos. O cônjuge é aquela pessoa que Deus escolheu para você e você vai gerar filhos com ela, vai criar os seus filhos e amanhã os seus filhos vão constituir uma nova família e você vai permanecer com ela ou com ele. Portanto, minha amada, meu amado, cuide bem do seu cônjuge. Trate-o com amor, com carinho, com respeito. Adorne o seu cônjuge com todo o seu cuidado. Sabe por quê? Porque no final de tudo vão restar você e ele. O cônjuge precisa ser mais importante do que os filhos. Porque os filhos, como diz o Salmo, são flechas na mão do guerreiro. Um dia essas flechas serão disparadas e aí quem vai sobrar? Você e o seu cônjuge. Está entendendo? A quarta escala de prioridades agora trata dos filhos. O texto diz o seguinte: teus filhos ao redor da tua mesa são como rebentos da oliveira. Que coisa interessante, irmãos. Olha bem que escala bonita. Primeiro, Cristo é mais importante do que o homem. Ele deve ser o centro da nossa vida e da nossa família. Segundo, o trabalho é para trazer felicidade e alegria para as pessoas da família. E nunca um fardo, e nunca um apego exagerado aos bens. Terceira escala de prioridade, o seu cônjuge é mais importante do que os filhos. Filhos são importantes sim, são uma bênção, mas o cônjuge é a pessoa mais importante da sua vida depois de Jesus. E agora sim, veja que no Salmo vem os filhos. E aí vem a quarta prioridade da família. Os filhos são mais importantes do que os amigos. Veja quem está sentado ao redor da sua mesa, quando a gente olha aqui para os Salmos. A Bíblia diz que são os filhos que estão assentados ao redor da mesa. Que coisa maravilhosa, querido, é a gente valorizar os nossos filhos e dar aos nossos filhos também um tempo de qualidade, amor, atenção, carinho. Que coisa maravilhosa é a gente poder se assentar ao redor da nossa mesa, seja de almoço, seja de jantar, e ali conosco a presença da nossa família. Que coisa bonita é a gente poder ter esse momento de comunhão em casa, com os nossos filhos próximos de nós. Mas quantos não deixam esse momento de comunhão para se assentar na roda, talvez, dos escarnecedores? Quantos não estão trocando seus filhos pelos amigos, ou às vezes pelos falsos amigos? E esses meninos estão aí dentro de casa, abandonados, desdeixados, sem amor, sem carinho e sem atenção dos pais. Queridos, seus filhos, depois da sua esposa, são as pessoas mais importantes na sua vida. Você tem que cuidar deles. O tempo de qualidade você precisa dar para eles. E é nesse sentido que eles são mais importantes do que os seus amigos. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se de repente você que está me ouvindo está pensando em casar, e acha que você vai continuar levando vida de solteiro casado, vai um conselho desse pastor para você: não case. Sabe por quê? Porque vida de casado tem outras atribuições, tem outras funções, tem outras prioridades, e você não pode continuar levando uma vida de solteiro estando casado. E uma delas, querido, são os filhos. Nós precisamos de dar atenção para esses moços. E aí, querido, olha, não se esqueça de valorizar os seus filhos. E por fim, o texto termina dizendo o seguinte: o Senhor te abençoe para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Sabe o que significa isso, querido? Em último lugar, significa que a prosperidade do reino de Deus vai primeiro do que a prosperidade pessoal. Jerusalém, a gente sabe, no Novo Testamento, é a figura da igreja, do reino de Deus.
E o texto está dizendo que a gente precisa buscar primeiro a prosperidade de Jerusalém. Sabe o que significa isso? Uma família unida, ela precisa servir ao ideal de Cristo e do reino de Deus. Ela precisa servir aos valores do Senhor, seja na igreja, seja na sociedade, em todas as esferas. Ela tem que ser uma agência do reino de Deus para abençoar essa terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. As escalas de prioridade na sua família estão nos lugares certos? Você tem feito essa escala de maneira correta? A sua família tem servido realmente a esse reino glorioso de Cristo? Portanto, querido, olha, Deus te abençoe e que Deus te ajude a colocar as coisas nos seus devidos lugares, no seio daquele que é o lugar mais importante da nossa vida, a nossa família. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.